Boa noite, pessoal. Como é bom ver vocês aqui de novo para mais uma noite da Semana Santa. Que Deus abençoe demais a vida de cada um de vocês aí no Face que estão acompanhando a gente, hein? E para a gente dar início à nossa programação, chegou aquele momento especial que eu falo sempre para vocês, que é o momento da intimidade com Deus. Para você poder fazer o seu pedido de oração ou o seu agradecimento. Para fazer isso, é só você clicar aí no microfone e já faz o seu pedido ou agradecimento. Tem alguém que queira fazer isso? Leandro? Oi, gente, boa noite, tudo bem, Adriana? Tá sendo uma bênção o culto, gostei de ter assistido ontem. Comecei a participar ontem, né, de ouvir a mensagem com o Ricardo, foi uma bênção. Eu gostaria de pedir que os irmãos orassem pela minha vida espiritual, pela vida e orassem uns pelos outros também, por quê? Infelizmente, por causa desse Covid, a gente não indo para a igreja dá uma esfriada. Pelo menos eu, sendo sincero comigo mesmo. Aquele comodismo, a gente trabalhando assim, sabe? E aí chega no final de semana que a gente quer estar na igreja, buscar a Deus, e não está tendo culto, e isso é ruim para a gente, né? E aí, às vezes as pessoas falam assim, pô, mas a gente é a igreja. Sim, a gente é a igreja individualmente, mas coletivamente também. Isso é importante. Então eu gostaria de pedir que os irmãos orassem uns pelos outros, para que Deus nos trouxesse, né, as suas bênçãos, derramasse sobre a nossa vida. Esse é o meu Amém. pedido e agradeço a Deus por mais uma oportunidade de estar com vocês aí, tá bom? Oi. Amém. Nós vamos estar assim orando, Leandro. Pode deixar. E, ó, gente, o Henrique colocou aqui no chat pedindo que a gente continue orando pelo Ivanildo, pai do sobrinho dele, né? Nós vamos estar continuando orando. E, Leandro, completando o que você falou, nós somos igreja individual, mas também nós somos um corpo, uma família. Então, como família e como corpo, a gente precisa estar todos unidos, né? Mesmo que seja online, a gente está unido aqui todos, né? A gente também tem aqui alguns pedidos. Tem alguns pedidos que estão no Face. A Cileildes, ela está dando boa noite e está pedindo oração pela saúde dela. Pode deixar que nós vamos estar orando, viu, Cileilde? Cileilde, isso. Também o Domingos está aqui. Ele está desejando a paz para todo mundo. Que Deus abençoe muito a sua vida. O Levi Pimenta também está aqui com a gente. A Maria está colocando aqui. Ela está pedindo oração também pela família Ibiapina. Nós vamos estar orando. E eu convido o nosso amigo e irmão Marquinhos para estar fazendo essa oração especial, lembrando de todas essas pessoas que eu acabei de citar o nome e lembrando de todos que estão aí enfermos. Marquinhos? Amém. Boa noite a todos. Oremos. Querido Deus, querido Pai, primeiramente nós te agradecemos pelo dom da vida, Senhor, pelo fôlego de vida que o Senhor nos concede, pelo cuidado que o Senhor tem com todos da nossa família. Agradeço pela vida de cada pessoa que está participando dessa programação, Senhor. Cada um fez o seu pedido, a sua oração, o seu agradecimento, Senhor, individual. O Leandro fez um pedido pela igreja, pela volta da igreja, pela oração pelos irmãos. Então nós pedimos, Senhor, que o Senhor nos abençoe como pessoas, abençoe como irmãos e, por favor, Senhor, que possamos retornar o mais brevemente para a igreja. Abençoe também a vida do Ivanildo, o cunhado do Henrique, todas as famílias que estão passando por a dificuldade do Covid. Abençoe o Wesley, o amigo da Karine. Abençoe também a moça que pediu oração do Facebook. Por favor, Senhor, que o Senhor entre com providências na vida dessas pessoas, não só dessas pessoas, mas também na minha família, Senhor. Então, meu irmão também, passando algumas dificuldades, o nome dele é Cláudio. Então, eu peço oração por ele também, Senhor, que o Senhor possa trabalhar na vida dele para que ele possa se recuperar. Senhor, nós te pedimos por essa programação, te agradecemos também porque, com várias lutas que temos no dia a dia, estamos aqui à disposição para ouvir a tua palavra, Senhor. Abençoe o orador desta noite, que vai ser o Jonathan. Abençoe em especial, Senhor, a vida dele e da família dele também. Abençoe também firmemente, Senhor, o Ricardo, que tem nos ajudado
em todos esses dias de oração, a Will, a Sarinha, que onde eles estiverem neste momento, que o Senhor coloque suas mãos em cima deles, Senhor, por favor, os protegendo de todo o mal em nome de Jesus, Senhor. Por favor, seja conosco e tudo que for falado essa noite, seja somente de Ti, Senhor, e que possamos sair alimentados dessa programação. É o que te pedimos e agradecemos em nome e por amor de Jesus. Amém. Amém. Gente, ó, nós temos algumas pessoas no Face que também pediram oração para nós. Fizeram esse pedido também. Que esse é o pastor, não, é o Juninho, né? O Juninho, que é o José Pimenta, está pedindo oração pela vida dele. A Amanda Gomes, que é aqui da igreja também, colocou assim, ó, boa noite, por favor, orem pela minha amiga Josi. Infelizmente, nos últimos meses, perdeu 3 familiares com Covid. Nessa madrugada que faleceu a 3ª pessoa. Então, gente, eu peço que todos continuem orando, porque tem muitas pessoas perdendo familiares, perdendo entes queridos, e a gente sabe quanto isso machuca. E eu tenho fé e creio que Deus ainda vai fazer muitas coisas. E, Leandro, tenha certeza, Deus vai restaurar todos nessa semana de oração, aqui nessa Semana Santa que a gente está fazendo. Amém? E vamos dar continuidade à programação? Vamos? Vamos agora para uma parte assim que eu tenho certeza que tem muita gente aqui que fica esperando, né? Aquela parte do sorteio. A Nanda já foi logo acelerada, já está colocando aí para vocês verem o nome de todo mundo que está aqui no Zoom e todos que estão no Face. A gente vai fazer um sorteio, todos vocês estão concorrendo a brindes. Então, assim que sair o nome, mesmo se for do Face, a gente vai entrar em contato para ver uma maneira de entregar o prêmio, hein? Vamos ver quem vai ser o ganhador dessa noite? Quem será? A Daniela. Parabéns, a Daniela é do Facebook, ó, parabéns. Deixa eu retificar aqui, a Ananda colocou um nome errado, não é Daniela, é Daniel, é o Daniel Teodoro que está assistindo no Face, foi ele o ganhador, é Daniel. Daniel, a gente vai entrar em contato depois com você, para a gente ver uma maneira de te entregar o prêmio, tá? A gente está tendo toda noite mensagens musicais maravilhosas. Ontem a gente teve o Marquinhos, que trouxe 2 louvores lindos. E hoje a gente tem também, eu sou suspeita a falar, mas hoje a gente tem uma mensagem musical especial, que é a Ananda, minha princesa, minha filha, ela está vindo trazer o louvor hoje. A Ananda está com a oportunidade, que Deus te abençoe. Boa noite. Renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus, põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus, põe em mim teu coração,
de ti. Necessita mais de ti. Amém. Amém. Que Deus abençoe muito a sua vida, Nanda, linda esse louvor, né, gente? Que Deus possa renovar cada vez mais as nossas vidas e o nosso coração. É o que eu desejo de verdade. E, gente, nós chegamos à quarta noite. Isso significa que agora vem o quê? O nosso quarto episódio da série. É, o nosso quarto episódio. Vamos assistir? É sobre recomeçar. É sobre transformação. É sobre ter a certeza de que eu não fui tão longe que Deus não pudesse me alcançar. É sobre perdão. É sobre transformação. É sobre recomeço. Eu sou Sebastião Soares, né? Mas desde criança conhecido como Bastos. Eu sou uma pessoa que nasci no lar espírita, cheguei até a comer comida sacrificada ao diabo, né? Meu nome é Lúcia, eu também sou nascida e criada em Alagoas, mas a minha família também era uma família assim, era um lar assim, tumultuado e muita confusão, porque meu pai era alcoólatra e batia muito na minha mãe, judiava muito nos meus irmãos, e cada vez a coisa ficava pior. E ao conhecer o Basto, eu percebia que eu ia ter um lado diferente. E em 1978, tomei a decisão de casar com ela, mesmo contra toda a minha família. E no terceiro ano de casamento, e já a partir do segundo ano de casamento, então começou a dar tudo errado. As coisas começaram a acontecer de uma maneira assustadora. Eu lembro que eu saía com os meus amigos no fim de semana, pegava o dinheiro que trabalhava e gastava todo bebendo cachaça no fim de semana. E ela ficava em casa sem comida. Eu é que causava todo o pânico na minha casa, no meu lar. E foi um dia que eu cheguei, eu lembro muito bem, e ela falou comigo, eu estava embriagado. E ao ela falar, eu levantei a minha mão e bati pela primeira vez no rosto da minha esposa. Aquela pessoa que eu prometi no altar amar, ali eu estava realmente levando ela ao chão com a bufetada, com a tapa no rosto dela. É só Deus mesmo para dar um jeito na nossa vida, porque o nosso casamento não tinha mais patamar, não tinha como continuar. Ao lado do nosso barraco, uma senhora era adventista e nós não sabíamos. Então ela chegou para a vizinha, que era amiga dela, assim, e disse assim: você permite que eu vá assistir essa reunião? Porque eu achei muito bonito esse slide, esse negócio que vocês passam aí. E nós começamos a ouvir. Eu achei interessante que ela disse assim para mim: basta, vamos comprar uma Bíblia. Eu ainda estava bebendo. Eu ainda estava maltratando o nosso lar. E a Bíblia, nós começamos a ler no 12º estudo que o pastor deu, ao lado do nosso barraco. Ela chegou para mim e disse assim: Bastos, eu não sei você, mas eu quero me batizar. Aí eu disse assim: bom, então eu vou batizar com você. E nós se batizamos naquele ano, em 1982. Naquele ano que nós nos batizamos, amigos, a minha primeira coisa a fazer, evangelizar a minha família que era espírita. E Deus me conduziu de uma forma tão grandiosa, que minha mãe se batizou com 85 anos de idade. Todos os meus irmãos, menos 2, todos os outros se batizaram. São oito irmãos. A mãe dela se batizou e fui eu que batizei ela. Mais de 10 pessoas hoje na família dela é batizada na igreja adventista. Então Deus nos abençoou de uma maneira tão poderosa
nós nos casamos, evangelizamos a família, toda a família se batiza e depois Deus me dá a condição financeira de formar todos os meus filhos em faculdade. A nossa casa se tornou uma porta aberta para os jovens da igreja, onde já hoje, posso dizer para vocês com toda a convicção, já batizamos, eu e a Lúcia, pelo poder de Deus, mais de 1000 pessoas. E Ele me tirou das trevas, da escuridão, do sofrimento, para uma vida de alegria. Educou meus filhos, porque não fui eu, foi Ele que educou para mim. Então não tenho que pagar e sei que todo mundo será feliz se seguir e fizer o que eu fiz. Abraçar Jesus sem duvidar e sem demorar. Amém. Gente, cada vez que eu assisto um episódio, eu tenho a certeza do que Deus pode fazer. Eu tenho certeza do que Deus pode restaurar. E dando continuidade à nossa programação, antes até de eu chamar a música tema, falar sobre a nossa mensagem de hoje, tudo, tem um pessoal no Face que está aqui participando com a gente, e eu não posso deixar passar em branco sem falar. A Jéssica Mesquita colocou aqui assim, ó, que Deus tenha compaixão do pai do meu neto Guilherme. Ele está na UTI entubado. Eu creio que é da família do Henrique. Também o Daniel, o ganhador do prêmio de hoje, colocou assim, ó. Obrigada, amigão. Sempre que tenho tempo, acompanho as lives desde o início. É uma bênção. Tá vendo, gente? Como a gente fala que a gente pode usar as redes sociais para levar a palavra, levar a esperança. É nesse sentido que a gente diz. Para continuar nossa programação, antes de eu chamar a música tema, eu quero dizer que hoje nós vamos ter um mensageiro diferente. Hoje nós vamos ter o nosso professor também e amigão, que é o Jonathan. Ele está aqui, ele é o nosso amigo do coração. Foi o nosso preleitor no Caleb do ano passado, que foi uma bênção maravilhosa. E é hoje ele que vai trazer a mensagem para a gente. A gente vai ouvir a música tema agora e logo em seguida da música tema, o Jonathan já está com a oportunidade, depois da vinheta. Sem eu merecer,
hoje vive, se entregou em meu lugar, me amou sem eu merecer, restaurou o que um dia quebrei, mas ressuscitou e hoje vive. Mas ressuscitou e hoje vive. Eu estou feliz de estar mais uma vez com vocês, tá? A igreja de Jardim Vitória. Nós participamos do Caleb, já fui aí duas vezes, na verdade, e é sempre muito bom. Eu comentei com o Isaac hoje, e seria uma alegria estar com vocês novamente. Mas, queridos, a nossa reflexão, ela começa com uma imagem. Há quem diga que uma imagem é mais do que 1000 palavras. Eu gostaria de compartilhar com vocês agora uma primeira e uma segunda imagem. Se você já viu essa imagem, deixa eu ver se dá para compartilhar, eu acredito que sim. Se você já viu essa imagem, dá um joinha aí, ou então diz sim no bate-papo, só para eu saber. Alguém já viu essa imagem? Eu estou olhando para a tela do computador, olhando aqui para minhas anotações também, eu vou estar dividido, tá certo? Mas alguém já viu essa imagem? Reconhece? Nunca viu? Não tem problema. Bom, eu conheci essa imagem há algum tempo atrás, e essa imagem, quando eu conheci, o contexto era mais ou menos assim. O comentário era mais ou menos assim. Essa imagem é a imagem de um momento de oração, onde o pastor está com o microfone na mão e os irmãos estão ajoelhados e ali emocionados. Um deles, que está mais ajoelhado do que o outro, parece que está mais emocionado ainda. E o pastor está trazendo uma transformação para a vida deles, uma coisa mais ou menos assim. A verdade é que o tom em que eu conheci essa imagem foi mais um tom de brincadeira, um tom de risadas e tal, etc, etc. Mas essa imagem, de fato, ela não é um momento de oração. Ela não é um momento de consagração, não é um momento de adoração, não é nada disso. Mas ela foi colocada como uma espécie de motivo de riso, de brincadeira. Eu diria, particularmente, na verdade, eu não diria, eu perguntaria, será que nesse contexto essa imagem não parece mais como uma forma de humilhação? Entende? Eu não estou fazendo uma alusão de que devemos defender criminosos, bandidos. Não, a ideia não é essa. A ideia é nós refletirmos um pouco. Refletimos o fato de que, apesar de nós estarmos do lado certo, isso não me dá o direito de humilhar o outro. Apesar de estarmos do lado que faz o que é certo, que é correto, que preza pela justiça, isso não me dá o direito de diminuir o outro. E se eu sou um cristão, então eu deveria lembrar de certas palavras que Deus disse em sua palavra. Como, por exemplo, eu não tenho prazer na morte do ímpio. E eu gostaria também que você comparasse essa primeira imagem com a segunda imagem que está aqui, ó. A segunda imagem. Essa segunda imagem é a imagem do verdadeiro pastor. Do verdadeiro pastor que é capaz de transformar a vida, mesmo que seja a pior de todas as vidas, segundo a minha visão, a minha forma de enxergar, de analisar, de julgar o outro. Esse é o verdadeiro pastor.
Eu estou iniciando essa nossa reflexão por essas duas imagens, porque o personagem da nossa história de hoje é Pedro. E Pedro era um homem muito autêntico, muito positivo, tinha uma iniciativa assim gigantesca, né? E dentro do contexto da história de Pedro, Pedro muitas das vezes agiu de forma a ser justo, a prezar pela justiça, mas acabava por desejar, né, a diminuição do outro. Queridos, o tema de hoje é o seguinte: falhar não significa fracassar. Quem era Pedro? Só um teste, só para confirmar, está todo mundo me ouvindo direitinho, né? Tranquilo? Beleza. Show de bola. Quem era Pedro, queridos? Pedro era uma pessoa audaciosa, ele era uma pessoa, muitas das vezes, intempestivo, que significa inapropriado. Ele era raivoso, vingativo, até mesmo grosseiro. Jesus sempre deu oportunidades iguais para todos os seus discípulos para se aproximarem dele. Iguais para todos. Porém, a gente percebe que no contexto dos evangelhos, 3 discípulos eram mais próximos de Jesus: Pedro, Tiago e João. Mas hoje nós vamos falar apenas sobre Pedro. E Pedro era esse homem que tinha esse impulso, que agia por impulso, que tinha uma emoção forte. Mas Pedro também tinha uma característica bem interessante, que apesar dele ser muito rápido para agir e lento para pensar, Pedro sempre aproveitava as oportunidades para ser amigo de Jesus. Ele sempre estava próximo dele, sempre estava por perto, sempre queria cuidar de Jesus, sempre queria servir a Jesus, sempre estava ali disposto até mesmo a protegê-lo. Esse era Pedro. O interessante é que a história de Pedro, ela vai nos ensinar coisas realmente muito importantes para os dias de hoje. Pedro brilhou na sua história, sabem por quê? Porque ele aprendeu muito com seus próprios erros. E eu gostaria de destacar para vocês, você não precisa nesse momento abrir a sua Bíblia agora, que esse mesmo Pedro que eu acabei de descrever, ele escreveu 2 cartas. Em uma das suas cartas, no capítulo 1, versículo 22, da primeira epístola de Pedro, olha só o que ele escreveu, queridos. Ele diz assim: tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. Nem parece que estamos falando da mesma pessoa. Em uma outra parte ainda desse mesmo livro, deixa eu ver aqui, no capítulo 3, versículo 8, esse Pedro disse o seguinte, escreveu o seguinte: finalmente, sede todos de igual ânimo, compadecidos, fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes, não pagando mal por mal, ou injúria por injúria, antes, pelo contrário, bendizendo, ou seja, abençoando, pois para isto fostes chamados, a fim de receberdes bênçãos por herança. Aí no versículo 10, do mesmo capítulo. Pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreie a língua do mal e evite que seus lábios falem dolosamente. Aparte-se do mal, pratique o que é bom, busque a paz e empenhe-se por alcançá-la. Eu deixei aqui ainda a imagem da cruz com os 2 ladrões do lado. Nós estamos vivendo um período muito confuso, como eu disse no início da nossa reflexão. Muito difícil. É um período de luto, de choro. E a experiência de Pedro nos ensina que nós somos capazes ainda de trazer algum alento para os nossos dias. Não é fácil, queridos, mas é preciso.
Não é momento de nós nos alegrarmos com a desgraça, com a imperfeição, com o deslize das outras pessoas. Conhecendo um pouco mais sobre Pedro, eu gostaria que você agora abrisse a sua Bíblia no livro de Lucas, no capítulo 22. Se você encontrar, você digita aí amém, ou então dá um joinha. Se você tiver com alguma dificuldade, igual como nós fazíamos lá no Caleb, você diz assim, misericórdia, e eu espero você para a gente ler a Bíblia, tá bom? Livro de Lucas, no capítulo 22, a partir do versículo 54. Nós vamos agora analisar uma experiência que Pedro teve momentos antes de Jesus ser crucificado. O contexto é que Jesus havia sido preso há pouco tempo, há poucos instantes atrás. Jesus havia passado por uma experiência de lava-pés, de uma cerimônia de repartição do pão e do suco de uva. Jesus estava se preparando para o sacrifício que era necessário para a humanidade. E Pedro vive essa experiência, que aparentemente, aos olhos humanos, deixa eu interromper aqui o compartilhamento, aparentemente, aos olhos humanos, era algo perdido. Da mesma forma como aquela primeira imagem, são seres humanos que já estão perdidos. Essa é a minha forma humana de ver. Mas não é assim que Jesus vê. Não é dessa forma que Jesus enxerga. Como a música diz, né? Deus, a música e a Bíblia diz, né? Deus não vê como o homem vê. Por isso o título da reflexão de hoje, falhar não significa fracassar. E a partir do versículo 54 do capítulo 22, livro de Lucas, diz assim, então, prendendo, o levaram e o introduziram na casa do sumo sacerdote. Pedro seguia de longe. E quando acenderam fogo no meio do pátio, juntos se assentaram, Pedro tomou lugar entre eles. Entre mentes, uma criada, vendo-o, assentou-se perto do fogo. Fitando-o, disse, olhando para ele, disse, este também estava com ele. Mas Pedro negava, dizendo, mulher, não o conheço. É interessante, queridos, que a mulher reconheceu que Pedro estava com Jesus. Não necessariamente porque ela havia visto Pedro com Jesus, mas porque Pedro se parecia com Jesus. Eu vou abrir um parênteses rapidinho aqui, e rapidamente fechar também, né? Abrir e fechar. Você sabe por que Judas precisou beijar Jesus? Os discípulos já andavam com Jesus há tanto tempo, que a convivência entre eles fez com que eles todos se parecessem. No jeito de falar, no jeito de andar, no jeito de gesticular, até mesmo na aparência. Então, para eles não prenderem a pessoa errada, Judas se propôs a dar um beijo em Jesus. Aquele que eu beijar, esse é Jesus. Fecha parênteses. Mas vou abrir uma outra curiosidade. Quando Jesus recebe o beijo de Judas, as palavras de Jesus para Judas são as seguintes. Amigo, o que fizeste? O que foi que você fez, meu amigo? Jesus não estava preocupado em ser traído. Esse não era o medo, não era a preocupação de Jesus. Jesus estava preocupado porque estava perdendo um amigo. Por isso ele ainda tenta alcançar Judas, chamando-o de amigo. Fecha parênteses. Voltando para a história de Pedro, no versículo 57, mas Pedro negava, dizendo, mulher, não o conheço. Pouco depois, vendo o outro, disse, também tu é dos tais, você estava com eles. Pedro, porém, protestava, homem, não sou. E tendo passado cerca de 1 hora, outro afirmava, dizendo, também este verdadeiramente estava com ele, porque também é galileu. Mas Pedro insistia, homem, não compreendes o que dizes? E logo estando ele ainda a falar, cantou
o galo. Pedro, em outras passagens, nos outros evangelhos que falam sobre esse mesmo episódio, destaca que Pedro esbravejava. Esbravejar significa falar palavrão. E Pedro queria tanto não parecer com Jesus, mostrar que ele não estava parecendo com Jesus, que ele esbravejou naquele momento, chamou palavrão. Mas, quando isso acontece, versículo 60, e logo, estando ele ainda a falar, cantou o galo. Do jeito que Jesus havia predito um pouco antes. Pedro, ainda hoje você vai me negar. Antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Versículo 61. Então, voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro, e Pedro se lembrou das palavras do Senhor, como lhe dissera, hoje 3 vezes me negarás, antes de cantar o galo. Então Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Queridos, nós muitas das vezes somos parecidos com Pedro. Nós insistimos no fracasso, na falha. Nós somos muito rápidos para julgar, muito rápido para agir e muito lentos para refletir e pensar. Como disse, nós estamos vivendo hoje um momento muito confuso, onde, além das perdas, temos que conviver com inversão de valores, onde se exalta violência e se diminui a mansidão, a bondade, onde muitas das vezes as pessoas que agem como Jesus agia são tidas como pessoas fracas, sem força, né? Sem espírito forte. As coisas são invertidas. Eu quero convidar hoje você, para nós compreendermos um pouco mais sobre a experiência de Pedro, a fazer uma análise sobre essa experiência do ponto de vista de Pedro, da perspectiva dele. Não vamos ser muito rápidos para dizer que Pedro simplesmente negou Jesus. O que estava por trás disso? Bom, o mais atirado dos discípulos, o mais atrevido, o mais audacioso, negou Jesus 3 vezes. Mas percebam que a estrutura emocional de Pedro estava abalada, estava arrebentada, quebrada. Por quê? Nós vamos entender já o porquê. Mas o fato é que todas as vezes que uma pessoa está emocionalmente abalada, fragilizada, todas as vezes que ela se sente em risco de vida, ela é flutuante, ela é instável. Mas Jesus conhecia as limitações humanas de Pedro. Por mais que Pedro tivesse uma personalidade forte, Jesus o conhecia profundamente, ao ponto de ser paciente com ele, ao ponto de avisá-lo, Pedro, meu filho, você vai me negar 3 vezes. Queridos, Pedro era um homem de coragem, mas ele não apoiava a sua coragem na sua própria personalidade. Ele conheceu Jesus, um homem extraordinário, fantástico, que fazia milagres, que falava como ninguém. Pedro rapidamente percebeu que aquele homem era o Messias. Pedro entregou-se completamente ao projeto de Jesus. O fato de Pedro entregar-se completamente ao projeto de Jesus é muito significativo, porque para Pedro, diferente dos outros discípulos, era um preço muito alto a se pagar. Pedro já era um homem casado, tinha uma família, ele tinha obrigações domésticas, mas mesmo assim ele não hesitou em fazer aquilo que ele achava que deveria fazer, seguindo a Jesus. Pedro, de fato, ele entregou a sua vida ao projeto de Cristo, e mesmo que o seu caráter fosse dessa forma, um caráter impetuoso, ele expressava os seus pensamentos. Mesmo que isso trouxesse alguns transtornos para as pessoas que estavam ao redor, ele tinha essa habilidade de ser, como diríamos hoje, transparente. Mas aqui é um cuidado, que muitas das vezes a transparência pode causar uma ferida.
pode machucar. Mas Pedro era desse jeito, tentando ser sincero aos seus próprios modos. Ele percebeu que Jesus era um homem que até mesmo o vento, o mar, lhe obedeciam. Então ele pensava o seguinte: quem é que vai poder deter esse homem? Ele é imbatível. Eu devo confiar nele, eu devo me entregar completamente a ele, se for necessário. Se ele precisar enfrentar os inimigos, eu vou enfrentar de peito aberto. Pois certamente, se for necessário, Cristo vai fazer um milagre. E ele vai me livrar da morte, vai me livrar da dor. Esse era o pensamento de Pedro em relação a Jesus. Mas, quando ele percebeu que Jesus foi entregue para ser sacrificado, ele pela primeira vez se sentiu fragilizado. Quando ele percebe que Jesus estava caminhando para ser morto, que ele agora estava diante de pessoas que estavam cometendo vários tipos de violência contra Jesus. Nunca ninguém havia tocado em Jesus. Agora Jesus recebia socos, pontapés, cuspe, bofetões na cara. Pedro ficou completamente perdido com essa cena. Ele não sabia como lidar com tudo isso. E ele ficou pensando, eu imagino que ele ficou extremamente abalado e pensando assim: será que tudo o que eu vivi com esse homem era uma miragem? Uma ilusão? Um sonho que se transformou em um pesadelo? Nós diríamos um filme de terror? Será que tudo aquilo que eu acreditava era apenas pura imaginação? Não era verdade? E agora, o que eu faço? Como eu devo agir? E Pedro nega Jesus. Queridos, Pedro havia caminhado mais ou menos 1000 dias lado a lado com Jesus. E ele nunca havia percebido nenhuma fragilidade em Jesus. Mas ele contemplou Jesus no Getsêmani. Ele contemplou o rosto de Jesus que suava sangue. Ele contemplou em Jesus algo que ele nunca imaginou que pudesse contemplar. Isso estressou Pedro completamente. Nós, e a maioria das pessoas, eu acreditava que era assim, que Pedro negou Jesus simplesmente lá no pátio do Sinédrio, no texto que nós acabamos de ler. Mas, na verdade, Pedro começou a negar Jesus desde o Getsêmani. Quando Jesus retirou-se para orar e ele convidou seus amigos mais próximos para orar com ele, eles simplesmente dormiram. O Pedro, todo cheio de energia, de vontade de querer proteger Jesus, dormiu, estressado, abalado emocionalmente. Simplesmente dormiu. Ele não estava sabendo lidar com tudo isso. Ele não conseguiu estar ao lado do seu mestre. Mas, quando Jesus foi preso, ele tentou resgatar a sua dívida. E acompanha os passos de Jesus à distância. E vai até ali o pátio do Sinédrio. Pedro observava de forma chocante o que acontecia com Jesus, passo a passo. Toda a violência, todo escárnio, toda forma de diminuição e de humilhação do mestre Jesus, no qual ele havia depositado todas as suas esperanças. E agora, o que fazer? As raízes da emoção de Pedro estavam completamente abalada, perturbada. Ele perdeu a sua capacidade de pensar e decidir. Porém, Jesus conhecia a fragilidade de Pedro. Por isso, eu gostaria de destacar para vocês que no versículo 61 diz que o Senhor fixou os olhos em Pedro. Sabe, queridos, o amor de Jesus por nós é uma poesia ilógica, não faz sentido.
Jesus chamou o traidor de amigo. Jesus perdoou aquele que o negava com um olhar. Pedro poderia excluir Jesus da sua existência, da sua vida, mas Jesus jamais abandonaria Pedro. Por isso que os olhares se cruzaram naquele momento. Basicamente, 2 lições aqui. Lições práticas. Primeira lição. Jesus, ao olhar para Pedro, nos deixa uma mensagem de esperança. Que se eu precisar, mesmo que eu negue a Jesus, Ele está disposto a olhar para mim. E isso é maravilhoso, é fantástico. Segunda lição. Da mesma forma que Jesus está disposto a olhar para mim, pecador, pertence a uma raça caída, o mesmo olhar que Jesus está disposto a ter para mim, eu também preciso estar disposto a ter pelo outro. Dessa forma, querido, compreendendo essas 2 coisas, é capaz de que nós tenhamos uma capacidade ímpar, diferente, de trazer algum sentido para o nosso momento atual. Sejamos muito lentos para julgar. Sejamos muito lentos para definir a vida do outro. Para determinar o que o outro é, o que o outro não é. Que possamos aprender que o outro também será alcançado por Jesus. Também deve ser alcançado por Jesus, independente daquilo que ele faz. Não é a nossa função termos prazer naquilo que faz o outro ser diminuído, naquilo que diminui a humanidade do outro. É interessante que Jesus sempre se identificava como o Filho do Homem. O Filho do Homem para dizer, eu pertenço à humanidade. E se Jesus pertence à humanidade, nós não podemos tirar esse direito do outro, e que é meu também. E da mesma forma que Jesus considerava Pedro uma pessoa insubstituível, nós também somos insubstituíveis para Jesus. Essa imagem de Pedro, essa experiência de Pedro, em que ele nega Jesus, esse momento estressante que ele passou, eu encontrei aqui um vídeo que retrata bem isso. Não sei quantos de vocês já viram esse pedaço de filme. Eu gostaria de compartilhar com vocês. E por mais que essas imagens sejam imagens um tanto chocantes para nós, foi dessa forma que Pedro se sentiu. Lembre-se que a nossa proposta de hoje é enxergar a falha de Pedro do ponto de vista do próprio Pedro. Vejam só, mais ou menos, como é que foi o contexto em que Pedro se encontrava para negar a Jesus. Eu te conheço! Não te vi com Galileu? Sim! És tu! És um dos discípulos dele! Eu te reconheço! Não! Eu não o conheço! Eu nunca estive com ele! Sei quem tu és! És Pedro! És um dos discípulos de Jesus! Ele estava com Jesus! Ele estava com Jesus! Eu não conheço aquele homem! É um engano! Espera! Espera! Eu sei que já te vi! Com
Eu juro, eu não conheço aquele homem. Eu nunca o vi. Eu não o conheço. Aonde quer que tu vás, eu juro que te seguirei, mestre. Mesmo a prisão, até a morte. Em verdade te digo que antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes me negarás. Quem não se sentiria abalado? Quem não se sentiria confuso? Vivendo a mesma experiência que Pedro viveu também. Mas a história não termina por aí. A história continua, porque o mestre, como eu falei para vocês ainda há pouco, ele tem um amor pelos seus discípulos, pelos seus filhos, por mim, por você, que se compara a uma poesia que é ilógica, que às vezes não faz sentido. Para finalizar essa reflexão, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de João, o Evangelho de João, no capítulo 21. A história continua nesse capítulo. Antes de te dizer o que acontece ali nesse capítulo 21, eu quero apenas destacar o seguinte: falhar não é fatal se nós reconhecermos que todos falham. Todos, queridos, podem falhar. Segunda coisa que eu gostaria de destacar: o amor e o perdão de Deus não dependem do nosso sucesso. O amor e o perdão de Deus não dependem do nosso sucesso. Deus simplesmente nos oferece, nos dá o seu amor e o seu perdão. Terceira coisa que eu gostaria de destacar para vocês: nós devemos aprender a crescer com os nossos próprios fracassos, com as nossas próprias falhas. E quarta e última coisa: nós devemos colocar nossas falhas para trás e seguir em frente. Não adianta ficar ali contemplando as nossas próprias falhas. Se for preciso, saia e chore amargamente, mas continue, siga em frente. Foi isso que Pedro fez. Se Pedro não tivesse seguido em frente, ele não teria sido restaurado por essa experiência que está no capítulo 21, no livro de João, o Evangelho de João. Jesus já havia sido ressuscitado, já havia aparecido, se eu não me engano, 3 vezes para os seus discípulos. Jesus estava à beira do mar, estava ali preparando um peixe, os discípulos chegaram, e nesse momento, no versículo 15, diz assim: e depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que este? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe então a Pedro: apacenta as minhas ovelhas. Tornou a dizer-lhe pela segunda vez: Pedro, filho de Jonas, você me ama? E ele disse: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Então Jesus responde: apacenta as minhas ovelhas. E pela terceira vez: Simão, filho de Jonas, você me ama? E disse-lhe, Pedro respondeu: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. E Jesus diz: apacenta
as minhas ovelhas. Queridos, o fato é que Jesus pergunta para Pedro 3 vezes se Pedro o amava. Exatamente o número de vezes que Pedro havia negado Jesus antes da sua morte, né? Havia negado Jesus antes da sua crucificação. 3 vezes, uma para cada negação. Jesus curou uma a uma. Mas é interessante perceber que quando você faz a leitura desse texto, isso daqui é fantástico para mim. E eu finalizo com essa última mensagem. O Evangelho de João foi escrito numa língua que já está morta, ela não tem mais uso hoje. Foi escrito no grego bem antigo, né? E havia para uma mesma palavra em português, amor, 3 palavras que significavam amor. 3 palavras. Cada uma dessas palavras tinha um significado diferente. Uma delas era eros. Eros é o amor pelo desejo daquilo que não tem. Se eu não tenho, por exemplo, uma Ferrari, e eu desejo ter uma Ferrari, o meu amor pela Ferrari é o eros. Logo ele acaba, porque quando eu ganhar a Ferrari, eu já não vou mais desejar ter a Ferrari. Então esse amor eros, ele é muito rápido, ele é muito fugaz. Amor apenas baseado no desejo. Além de eros, uma outra palavra que significa amor é filéu. Filéu é o amor fraternal, é o amor de amigo para amigo, onde há reciprocidade. E a outra palavra é o amor ágape, que é aquele amor desinteressado, que eu amo simplesmente pela decisão de amar. Então, quando Jesus pergunta para Pedro, Pedro, tu me amas? Jesus não perguntou assim, Pedro, você me eros? Ou então, Pedro, você me filéu? Jesus perguntou para Pedro, Pedro, você me ágape? Percebe a importância do amor que Jesus estava destacando? O amor desinteressado, o amor que se decide amar, independente da outra pessoa. Esse é o amor que Deus tem por nós. E Jesus pergunta a primeira vez, Pedro, você me ágape? E sabe qual é a resposta de Pedro? Ele responde, Senhor, eu te filéu. Não é o mesmo tipo de amor. É o te filéu, Senhor. Jesus novamente pergunta para Pedro, Pedro, você me ágape? E Pedro responde, Senhor, eu te filéu. Mas Jesus insiste. E aqui está uma coisa assim extraordinária, querido. Extraordinária. Pela 3ª vez, Jesus pergunta para Pedro se Pedro o amava, mas agora a palavra que Jesus utiliza para amar, para amor, não é mais ágape. Jesus pergunta para Pedro assim, Pedro, você me filéu? E Pedro responde, Senhor, eu te filéu. Percebeu o que aconteceu? Se nós seres humanos somos limitados, Deus vem até a nossa limitação. Jesus estava perguntando para Pedro, você me ágape? Você me ágape? Mas nós somos limitados, queridos. Nós somos limitados. Então Jesus vem até a nossa limitação e pergunta para mim e para você hoje, filho, você me filéu? Mas essa resposta é uma decisão que cabe a cada um de nós. Que você vai responder para Deus. Só entre você e Deus. Agora vai ser cantada uma mensagem musical. Quem sabe nesse momento você tem essa oportunidade de refletir na letra, de refletir na história de Pedro e de refletir na pergunta que Jesus faz para você hoje. Filho, você me filéu? O que você vai responder? O que eu vou responder? Independente daquilo que eu vou responder para Jesus, o que você vai responder para Jesus, a nossa resposta vai ser refletida nas nossas ações para com os nossos irmãos. As pessoas que nós nos importamos,
e até mesmo para as pessoas que nós não nos importamos, que para nós não merecem nenhum tipo de amor. É através das nossas ações para com o outro que nós vamos estar respondendo de verdade, na prática, que tipo de amor nós estamos dispostos a oferecer. E esse mundo está precisando de amor. Vai ser cantada uma música agora, que você possa pensar sobre isso. Não é tão fácil olhar e ver tudo aquilo que era honra, em ruína se tornou. Meu muro se desfez, quero a restauração. Dar-me a ousadia que deste a Neemias de reconstruir o que em ruína está. Quero restaurar meus muros, restaura minha casa, restaura minha família, restaura a comunhão que se perdeu, restaura os sentimentos, restaura minha história, restaura minha vida. Faz em mim o teu querer. Não é tão fácil olhar e ver tudo aquilo que era honra, em ruína se tornou. Meu muro se desfez, quero a restauração. Dá-me a ousadia que deste a Neemias de reconstruir o que em ruína está. Quero restaurar meus muros, restaura minha casa, restaura minha família, restaura a comunhão que se perdeu, restaura os sentimentos, restaura minha história, restaura minha vida, faz em mim o teu querer. Restaura minha casa, restaura minha família, restaura a comunhão que se perdeu, restaura os sentimentos, restaura minha história, restaura minha vida, faz em mim o teu querer. Faz em mim o teu querer, faz em mim o teu querer. Fechamos nossos olhos, vamos falar com Deus. Pai querido, obrigado pela oportunidade de refletir um pouco sobre o teu interesse por nós. A pergunta que o Senhor nos faz hoje é muito difícil, delicada. Por que, Pai, amar por amar
da boca para fora não faz sentido. Até quando nós vamos continuar sendo aquilo que Pedro, né, que o Senhor inspirou para escrever parte da tua palavra, ainda vai ser real em nós? Quando ele diz assim, vocês devem se amar de forma não fingida, mas de forma sincera. E às vezes, Pai, isso acontece comigo. Eu te peço perdão. E muitas das vezes, Pai, nós acabamos por compartilhar essa falta de interesse pelo outro. Mas queremos te pedir duas coisas hoje, em especial. Primeira, nos ajuda a aceitar o teu amor da mesma forma como Pedro aceitou. E segundo, nos ajuda a compartilhar esse amor com as outras pessoas também. Eu não sei, Pai, como cuidar. Eu não sei como alentar. Eu não sei como trazer paz e alívio para as pessoas que estão lamentando, chorando os seus mortos, lamentando pelas perdas. Eu não sei, Pai, só o Senhor sabe. Mas que o Senhor possa me capacitar e capacitar cada um dos meus irmãos aqui, em especial aqui da Igreja Jardim Vitória, Pai. Você sabe que eu tenho todo um carinho por eles. Então, em especial a eles, que o Senhor possa nos ajudar a sermos a termos sentido nesse mundo, nesse contexto tão confuso que nós estamos vivendo. Que possamos exaltar o amor verdadeiro, possamos exaltar a consideração sincera pelas pessoas. Obrigado por olhar por nós e nos ensinar hoje que falhar não é fracassar. Então, com a música que foi cantada pelo nosso amigo, o irmão Isaac, restaura, Pai, tudo aquilo que precisa ser restaurado. Na minha vida, na vida de cada um aqui, na nossa casa. Que esse momento que nós estamos vivendo agora, aqui nesse culto, não seja um momento separado da nossa vida do dia a dia, Pai. É uma continuidade. Não há separação entre espiritual e material. Nós somos apenas uma extensão do outro. Que possamos continuar com esse mesmo sentimento agora, Pai. Quando formos lidar com os nossos queridos que estão próximos da gente, filho, pai, mãe, irmão, esposo, esposa, amigos. E traz alento, Pai, traz conforto para todos nós, em especial as pessoas que estão lamentando, lutando pela vida hoje. Essa turbulência que nós estamos vivendo aqui nesse país e nesse mundo também. O nosso desejo é que Jesus volte logo para colocar um fim no sofrimento das pessoas. É isso que eu te peço hoje, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe muito. Muito obrigado, Jonathan, por você ter participado aqui com a gente, você ter trazido essa mensagem tão maravilhosa. Que Deus abençoe muito a sua vida, viu? E amanhã a gente também tem uma convidada especial. A nossa pequena, a nossa princesinha Diana vai estar aqui com a gente, trazendo um louvor maravilhoso para nós. Vai ser uma bênção demais. Eu quero deixar um beijão para todos vocês, que Deus abençoe, o pessoal do Face também. E chegamos no nosso Porta de Igreja. Uhul! Como todo mundo faz aí, a Karine sempre faz comemorando. Junta todo mundo, vai para frente da câmera, você dá um tchauzinho, faz coração, canta junto, se alegra junto com a gente, para a gente fazer um clipe bem legal de todo mundo. Vamos para o Porta de Igreja?
Mais importante que sonhar é entender teus planos, teus sonhos realizar. Hoje em espírito e verdade nós te seguiremos sem olhar para trás. Então chegou a hora de unirmos a voz e o coração pulsar ardente em teu amor. Nos rendemos, nos rendemos. Chegou a hora de levantarmos a voz. Chegou a hora de erguermos nosso louvor, meu Senhor. Em ti a vitória, sem temor, a ti damos glória. Chegou a hora. Deixamos tudo para trás, temos novo rumo e verdadeira paz. E não podemos nos calar, o evangelho ao mundo devemos proclamar. Então chegou a hora de viver a missão e sem temor levar ao mundo o teu amor. Sem demora, sem demora. Chegou a hora de levantarmos a voz. Chegou a hora de erguermos nosso louvor, meu Senhor. Em ti a vitória, sem temor, a ti damos glória. Glória, glória, aleluia. Nosso Rei em breve virá, Ele em breve virá. Glória, glória, aleluia. Vem e reina neste lugar, reina neste lugar. Glória, glória, aleluia. Nosso Rei em breve virá, Ele em breve virá. Glória, glória, aleluia. Vem e reina neste lugar, reina neste lugar. Chegou a hora de levantarmos a voz. Chegou a hora de erguermos nosso louvor, meu Senhor. Em ti a vitória, sem temor, a ti damos glória. Chegou a hora. Chegou a hora. Glória, glória, aleluia. Nosso Rei em breve virá, Ele em breve virá. Gente, não sai não. Não sai não, porque ficou tão lindo, que a gente tem que tirar foto, né? Não dá para ficar sem tirar essa foto. Ficou muito lindo, todo mundo junto. Dá aquele sorrisão, abre aquele sorriso, mostra os dentinhos colgados aí e vamos para a foto, gente. Olha a estátua. Pronto, deu certo, gente. Muito, 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 muito obrigado por vocês estarem aqui. É muito bom. Toda noite é uma melhor do que a outra. Jonathan, Deus te abençoe por participar daqui com a gente, viu? Que Deus abençoe muito a sua vida.
Karine, todo mundo. Até amanhã. E amanhã a gente tem surpresas, tem convidados, hein? Tchau, gente. Liga o microfone todo mundo e vamos Mais cantar. importante que sonhar é entender teus planos, teus sonhos realizar. Hoje em espírito e verdade nós te seguiremos sem olhar para trás. Então chegou